E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Gate Podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Lucas Gomes, um amigo querido, e eu espero que você acompanhe com a gente. E aí, pastorzão, tudo bem? Bom demais, bom Então tá demais. bom. Vamos poder estar junto. Legal. Muitos anos aí Muitos anos. dessa caminhada. Eu lembro da sua primeira ministração, a primeira vez que eu ouvi, né? Mas Foi no foi no acampamento? acampamento. Mas não vamos entrar nessa, não, que senão nós já saímos, né? Mas se apresenta aí pro pessoal, né? Fala sobre você, sobre a família, o ministério, o que você quiser falar, assim, Sim. sobre o Lucas. Sim. Legal. Então, sou casado com a Bruna, né? Já não posso errar aqui, cara. Vamos fazer agora em fevereiro 13 anos. Isso, boa. Viu? Não errei. Eu acho que não. Vou fazer 13 anos. 2010? Hã? 2010? Foi 2010. 13 anos. Isso. Então, obrigado. Espero que esteja certo que tenha sido 2010 mesmo. Não, está tudo sob controle. A gente tem um pequeno e uma pequena, né? O Rafael de 7 aninhos, a Micaela está com 2 aninhos e meio. Muito precioso. Hoje a gente faz parte estamos aí, servindo em várias frentes aí. Estamos servindo no Instituto Holiness. A gente faz parte da diretoria e viaja para estar ministrando também, liderando a casa de oração. E com certeza aí no bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre. E também faço parte da equipe dos pastores do Ministério Goel. Legal. Então a gente está aí trabalhando, servindo. Essa é a caminhada aí. Quantos anos, pastor? Isso eu podia deixar quieto, Poucos. né? Poucos. 30... Se tem 13 de casado, tem 20, 26, né? Casou novo. 36 anos. 36 anos. Tá bom, estamos todo mundo novo, né? Hoje aquele moço que tá ali atrás filmando a gente me chamou de senhor. Senhor. Eu falei, poxa, cara, não precisava. Ele falou, não, meu pai me ensinou a ter respeito. Mas na igreja é assim. Mas eu falei assim, não, mas quantos anos você tem? Ele falou, 17. Falei. Aí o pastor Luciano, não, deixa o menino fazer assim, tá certo. Falei, poxa, mas cada vez eu me sinto mais velho e mais careca, né? O negócio não tá ajudando muito. É estranho, tem uns igrejas que... Ô pastor, o senhor, eu falei, que senhor? O que é o senhor, gente? Não, é por respeito. Então, por respeito, você pode me chamar de Lucas, pode chamar de você. Tendo respeito, pode chamar, fica tranquilo, não precisa ser o senhor, não. Até zoei, ele falou, você pode me chama de meu 10. Meu 10? Eu falei, não, tô brincando. Não vamos escrachar também. Mas é isso aí, né? Bom, a gente se conhece há muitos anos, né? Eu lembro que a Valentina estava com alguns meses, com 2, 3 meses, quando a gente teve o nosso primeiro contato no acampamento. Foi no acampamento, né? Que você demorou um pouquinho para chegar porque você estava secando a barba. Secando a barba? Sério? Não me lembro. Não, eu não. Sim. Será que não foi o Júnior? Chegar, não, foi você. Chegar no espaço onde ia rolar o culto. Aí você chegou, depois você deu uma atrasada, porque tomar banho tem que secar bem a barba. Mas eu não seco. Você sim, cara. Sério, cara? Era mas eu não seco não a barba. Era o Júnior. Não era o Júnior, era você. Bom, mas enfim. Eu tenho essa imagem. Mas foi um dia de manhã. Você ministrou de manhã. Foi período da tarde, não foi? Ou de manhã? De manhã. Foi de manhã. Bom, você não toma banho de manhã? Eu normalmente não tomo banho. Só se era sábado esse dia, talvez. Ainda mais quando é acampamento, né? Mas eu lembro, agora, a Valentina fez 8 anos agora em dezembro. Então faz praticamente 8 anos que a gente que a gente se conhece, né? 8 anos, né? Da data de gravação agora, né? Faz uns 8 anos que a gente se conhece, já estivemos juntos em várias oportunidades aí, né? Você já pôde abençoar a minha vida muitas vezes, em muitas ministrações, abençoar a nossa igreja. Para mim é muito importante, né? A gente ter essa conversa. O pessoal que tem mais tempo de Deus Vivo Central sabe que a gente já teve o pastor Lucas aqui em períodos de louvor e adoração. A gente já teve aqui o congresso de paternidade. Teve a conferência. A conferência de paternidade. Eu acho que foi a última. A última vez, isso. Que foi uma bênção. Eu lembro até hoje que eu vim a gente teve um compromisso fora daqui, né? E você falou assim, poxa, como que eu posso te abençoar? Eu falei, não, comigo tá tudo certo, mas se você puder levar aquela conferência para a igreja, eu ia ficar feliz, né? E eu fui trabalhar, né? Eu não acompanhei, né? Ainda estava fotografando, fui trabalhar e eu cheguei no finalzinho. Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu cheguei no finalzinho, peguei os últimos 20 minutos da pregação, eu estava super cansado aquele dia, tipo, cansadão mesmo, assim.
E eu sentei ali no banco, eu tava com os pés latejando, porque eu fiquei trabalhando, né? Fiquei em pé bastante tempo e tal. Falei, poxa, vou vir aqui porque eu não posso não tá aqui, né? Não prestigiar esse momento. E tal, acompanhei um pedacinho do final, né? Eu cheguei praticamente para encerrar o negócio. Aí vamos orar junto e tal. E aquele dia foi o dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo, com o dom de línguas. Olha, e ele falou para mim assim, não é por conta da sua canseira, mas é por conta da sua disposição em estar aqui. E eu falei, legal, poxa, olha que legal. E eu vim e falei, não, eu tenho que estar aqui porque eu vou levar a Jennifer embora, o pastor Lucas está lá. E para mim foi um negócio muito interessante, né? Porque né, eu vim para cá, não, né? Você chega no final, você não tá esperando nada, né? Você tá, poxa, eu vou ali, né, para estar com o pessoal. Então, e foi para mim foi muito importante assim, foi algo diferente. Pô, né? aí se cumpre o que a gente cita tanto às vezes da parábola do trabalhador que chegou na última hora e recebeu o mesmo salário. Mas eu fiquei mais quietinho, porque senão o pessoal ia ficar bravo, né? O cara chegou por último, levou a benção. A gente sempre fala dessa, ressaltando o que chega por último, mas a gente esquece os outros que ficaram o tempo todo e fica revoltado, né? Então eu fiquei bem quietinho ali, né? Na minha ali, só no Charamanaia, né? Bem na boa. Mas legal, foi isso. Legal. Mas e aí, pastorzão, o que você me diz assim, né? Assim, a gente tem um tempo a conversar, a intenção é que a gente tenha um tempo de mesa mesmo. Sim. E o que Deus tem falado no seu coração? O que tem movido no seu coração? Assim, o Espírito Santo tem falado aos seus ouvidos, né? Se você quiser entrar em algum assunto com relação ao Instituto, que a gente também já recebeu aqui na igreja, Instituto Holiness, né? Antigamente chamado de Relacionamento e Santidade. Para quem não sabe, Instituto Relacionamento e Santidade, né? A continuidade é só, vamos dizer assim, foi uma repaginada com relação ao nome e à direção dada pelo Senhor, mas a ênfase do Instituto nunca mudou. E até para melhorar um pouco a comunicação de alguma forma, porque as pessoas ficavam muito limitava o entendimento das pessoas relacionamento. Santidade. Então tinha aquela coisa, a galera vai falar pro adolescente, vai falar de namoro, e na verdade abrange muito mais que isso. Sim. Né? Embora a gente também passe por isso, mas não fica só nisso. Então a gente sempre ouvia no final das conferências, poxa, é tudo isso. Poxa, se eu soubesse que era assim tal, e nossa, eu achei que ia falar só sobre namoro. Então, para melhorar um pouco a comunicação, aí ficou o nome em inglês, porque acho que é mais legal do que em português. Tem o propósito também, hoje o Ney e a Júlia, que são os fundadores do Instituto, estão lá nos Estados Unidos, estão num processo bem legal lá, agora em agosto, se eu não me engano, eles dão entrada no Green Card, eles são com visto religioso, então estão num processo bem legal. E a ideia é de ter uma base do Instituto lá também. Aí, como eles já estão lá, então e teve essa ideia de deixar o nome em inglês, e também que fica legal mesmo, não dá para negar. Não dá. A gente fala Instituto Santidade. Aí, quando você fala Instituto Holiness, uau! Meu Deus. Instituto Santidade. Parece que um é para cima, outro é para baixo. Não sei por que acontece isso, né? Então, aí teve essa mudança para poder facilitar na comunicação. Na comunicação, mais o entendimento, né? Porque para falar, ainda você fala, o Instituto Holiness. Cada um Holiness. Holiness. Cada um faz uma pronúncia e nem eu sei se a pronúncia que eu estou fazendo está certa. Um dia a gente descobre. Então é isso. Então teve essa mudança, mas a gente continua na mesma essência. Tem a mensagem, tem a conferência, que é a Conferência Relacionamento e Santidade, que abrange. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de várias esferas de relacionamento. Não apenas um relacionamento, o jovem ali nesse processo de relacionamento, mas não só amoroso, o casal, né? Mas o amigo, o relacionamento do líder com o liderado, o relacionamento que você tem no dia a dia com o seu próximo. Então abrange todas as esferas de relacionamento e principalmente naquela com Deus, né? Eu costumo dizer assim que foi um efeito dominó. Então o homem, ele desobedece a Deus. O primeiro relacionamento que foi afetado pela desobediência foi o relacionamento dele com Deus. Consequentemente, ele com a mulher. Aí logo depois disso tem um irmão matando o outro. Sim. Aí a sociedade caindo até que chega dias de Noé, uma maldade, onde Deus olha tudo aquilo. Então, mas começou aqui.
primeiro relacionamento afetado foi com Deus. Então, principalmente esse relacionamento em santidade, que também não é um relacionamento perfeito da minha parte. Da parte dele, tudo bem resolvido. Ele é Deus, ele não muda. Aqui é o problema. Mas aí quando eu começo a entender isso e me relacionar com ele dentro daquilo que é proposto pelas Escrituras, então eu estou restaurando esse relacionamento. Então, como consequência, agora os outros também. É um efeito cascata. Da mesma forma que foi no pecado, na ação do pecado, é agora também nessa ação de redenção, de remissão. Né? Então a gente vai relacionamento com Deus, em casa, o irmão, o próximo, então vem sendo afetado. Eu gosto de explicar, mas quando a gente vai falar com os jovens sobre, a gente fala, né, amar o Senhor sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, mas aqui, né, na nossa cidade, às vezes a gente compra pizza e dentro da pizza vem um negocinho no meio, que a gente chama uma mesinha, né, que ela vem bem no meio para a tampa não, né, e eu falo assim, poxa, você tem que entender o seguinte, que cada fatia da pizza é uma área da sua vida. Família, estudo, relacionamento em casa, serviço, tudo. Aquilo ali são todas áreas da nossa vida. Eu falei assim, Deus é a mesinha do meio. Se não tiver a mesinha no meio, mela a pizza inteira. Então, é a centralidade do evangelho, isso aí. né? Da gente colocar Deus no centro para que, se eu tiver um bom relacionamento, se eu for uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, consequentemente eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, um bom pai, um bom pastor, um bom servo, um bom amigo. Mas se eu não tiver, a pizza mela. Né? Tudo acaba em pizza e normalmente amassada. Né? É bem isso aí. Às vezes as pessoas criticam, assim, não tem como, eu não vou fugir disso. As pessoas vêm conversar, problema no casamento, alguma dificuldade em alguma área. Geralmente vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. Como está o seu relacionamento com Deus? Não, eu quero resolver com a minha mulher. Como está o seu relacionamento com Deus? Já teve gente que criticou e falou assim, pastor Lucas acha que tudo é relacionamento com Deus, aí você vai conversar com ele sempre vai falar, vai ser a primeira coisa que ele vai falar. E não é? Não é que eu acho que é. É que é. É a realidade, é nele que a gente vive, existe, se move. É o primeiro ponto. Que às vezes a gente quer tratar aqui, né? É meio aquela coisa, trazer um efeito paliativo ali, aquela coisa. Vamos resolver momentaneamente uma situação aqui, mas não é. Vamos vir aqui na raiz. Apagar o fogo que tá numa floresta com um balde, né? E fica nessa. Aí já... Bom, a floresta pegou fogo? Pegou, mas pelo menos ali onde eu joguei água, tá beleza. Né? Então aí tem isso. Vai ser sempre a primeira pergunta, porque... eu acredito exatamente dessa forma, que é aqui o primeiro relacionamento. Não significa que não vai ter as outras dificuldades nos outros relacionamentos. Vai, mas quando aqui está bem alinhado, quando aqui está sendo construído algo, embora não seja talvez perfeito, né? Sim. Que é aquela coisa, a gente está vivendo uma vida de devoção, e às vezes há um peso nisso até, a pessoa acha que tem que ser uma vida perfeita de devoção, que eu nunca vou errar, não é isso, mas é mais a disposição do coração. Então tem mais a ver com o coração disposto do que em si, porque as nossas ações elas não vão ser sempre, a gente não vai conseguir manter sempre o padrão não vai, né? É a disposição, infelizmente, né? E a gente gostaria. Nossa, com certeza. Né? Gostaria, fica aquela coisa. E às vezes até tem uma cobrança de não conseguir, mas eu acredito que Deus olha mais a disposição do coração. E se aqui tá legal, não é que não vai ter o problema, de repente, o cara que é casado, ele vai ter o problema. Mas ele vai ter ali uma sabedoria para lidar com aquele problema. Não é que ele não vai ter problema, de repente, na igreja, o líder, o liderado. Sim. Vai ter, são pessoas. Mas ele tem uma fonte que capacita, habilita, ele dá sabedoria, graça para ele poder resolver os conflitos de uma forma saudável, né? Legal. As primeiras células que a gente começou, na época começamos eu e o Daniel, uma célula na casa dele, nós recebemos um amigo nosso e ele falou uma coisa, ele falou assim, uma vez um amigo meu falou assim, porque eu cheguei no mais alto grau de santidade. Eu olhei e falei assim, cara, eu queria ter essa confiança, eu queria ter não, se eu trupicar, as asinhas voam, eu não bato no chão, entendeu? A hora que eu ouvi, eu falei assim, nossa, eu não me sinto assim, não. Eu cheguei no mais alto grau de necessidade, né? Eu preciso de Deus e a hora que eu acho que tá ficando bom, né? Mas é a questão de disposição, porque essa questão a gente dispõe muitas vezes o nosso coração para pecar, dispõe o nosso coração para
para viver a nossa vida. Eu tenho observado muito, eu trouxe uma ministração uma vez sobre isso, a gente, né, às vezes no meio pentecostal, quando a gente fala sobre a parábola do semeador, o pessoal gosta da primeira parte, onde o corvo vem, porque o corvo é o diabo, né? O pessoal gosta, né? E eu particularmente, quando ele fala sobre a semente que cai no meio dos espinhos, e ele diz, né, Jesus diz na explicação para os discípulos depois, que os espinhos são os cuidados dessa vida e a sedução desse mundo. E por conta disso, a semente não dá fruto. Sim. Então, é a disposição do coração em a gente aquilo, né, a semente é jogada, mas os cuidados dessa vida, as preocupações do dia a dia fazem com que a gente não frutifique. Né? Então, a gente só vive. Sim. A gente vive em prol de em ter a nossa disposição do coração voltada para as coisas que não são do Senhor, voltada para a nossa vontade e muitas vezes enganados, voltados para a vontade que as demandas da sociedade, né? As demandas desse mundo capitalista vão propor para a gente. Né? E aí você entrando nisso é uma coisa que eu tenho conversado com o João lá no Instituto, a gente até chegou gravar um trecho de um Reels e eu me desafiando para esse negócio de gravação. Eu estava falando antes, não tem muito eu vou dizer que é mais um hábito, né? Não tem muito esse hábito, embora a gente entenda como uma necessidade de poder alcançar pessoas, da mensagem chegar a outras pessoas. E estava falando exatamente sobre isso, sobre essa realidade que às vezes sem perceber nisso do que já há um tempo, na verdade, essa palavra é a palavra que mais está na nossa boca, que é a correria. É quase que uma coisa assim, em todo mundo que você vai conversar, quando você chega, pergunta, e aí, como é que você está? Quase, parece que faz parte da saudação. Tudo bem, estou correndo. Paz do Senhor na correria. É mais ou menos isso. Então se tornou quase que uma saudação dizer que estou na correria. Que se você não tiver na correria, você se sente até mal. Você fala assim, cara, eu não estou na correria. Que ócio. Poxa, será que eu estou em pecado? E não significa que não tem os afazeres, né? A gente pode ter muitos afazeres. E não adianta, a gente sempre vai voltar para a pessoa de Jesus. Ele tinha muitos afazeres, mas ele não vivia na correria, porque ele sabia dar o tempo para aquilo que era o essencial, que era o tempo com Deus, dele se retirar. Por inúmeras vezes a gente vai ver, e Jesus se retirou a sós com Deus, e Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus se retirou para ter esse tempo a sós. Então ele fazia muitas coisas, mas ele tinha esse lugar como uma prioridade, então ele podia fazer muito sem estar na correria. Porque quando a gente sai desse lugar do se retirar com ele, a gente vai continuar fazendo muita coisa, só que essa muita coisa vai se tornar correria, que a gente não tem esse lugar. E parece, cada vez que passa as gerações, os anos, parece que é uma coisa, é incrível isso. São mais afazeres, tudo leva a nossa mente a ser muito rápida. Parece que essa palavra, esse algo da correria, parece cada vez fica algo maior. Eu confesso que esses dias eu fiz até uma oração com Deus, que eu falei, Senhor, orando nessa busca, nessa oração por um avivamento, e orando, Senhor, dá um desconto, vai. Aqueles homens do passado, eles não tinham tantas distrações que nem a gente hoje. Os caras não tinham smartphone, eles não tinham televisão, então eles tinham menos coisas para distrair. A Marvel não tinha feito os filmes, não tinha um Avatar de 3h15. Não tinha Netflix, não tinha série para eles assistirem. Ô Senhor, dá um desconto para nossa geração. É bem isso. Olha, eu fico imaginando Deus ouvindo um negócio desse. Não, ele não está falando isso, não. Gabriel, vem cá ouvir. Não, ele não está falando isso. Né? Acho que é mais por esse lado. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do nosso ativismo religioso. Sim. Né? Porque essa é a questão. Às vezes a gente não tem... A pandemia foi uma coisa que me levou a pensar muito sobre isso. A gente fala, por exemplo, para as pessoas que estão lá fora, para os ímpios, né? Você não é aquilo que você faz, né?
Então, essa máxima também serve para a gente. Sim. E a pandemia mostrou muito isso, que às vezes um ministro de louvor, ele não era aquilo que ele fazia. Porque você perguntava, quem é você? Ah, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o ministro de louvor, eu sou o cara que cuida da câmera. E na verdade, a gente demonstrou, muitas pessoas demonstraram na pandemia que elas eram só isso. Sim. E quando não Sim. tinha mais o que fazer, elas não eram nem cristãs. Porque ela não tinha ela tinha um ativismo religioso, ela se parecia com um cristão, ela se portava, ela estava nos lugares, mas aquilo que era importante mesmo, que era ter um relacionamento com Deus, quando tudo parou, aquilo não existia. Uhum. Aquilo não existia. Então eu sou, na verdade, aquilo que eu faço. E se aquilo que eu faço não existe mais, eu não sou mais nada. Uhum. Eu não tenho mais importância. Se a igreja fechasse hoje, quem seria eu? Né? Será que eu seria o pastor da minha família? Será que eu seria o pastor dos meus amigos? Será que eu seria alguém que... Esses dias eu vi um videozinho seu da música que Deus deu, acho que no Dia das Primícias, né? Foi. Então, mas aquilo, né? Aquilo foi gerado no relacionamento, Sim. e não no ativismo. Né? Então, muitas vezes a gente está muito... Poxa, eu faço tanta coisa, eu sou isso, na verdade você não é nada. Uhum. Né? Nem servo, na verdade, você né? E o Rafael, aos 7 anos, meu filho, né, ele perguntou esses dias, essa semana agora, o pai, por que Deus criou o homem? Assim, né? Eles mandam umas que você fala, meu Deus, o que ele quer saber? Sim, o que essa criança tá... Por que Deus criou o homem? O que eu respondi para ele ali, embora possam existir outras coisas, enfim, o que eu respondi para ele para poder levar ele para esse lugar foi a questão do relacionamento. Deus criou o homem, filho, para poder ser amigo dele, para poder se relacionar com ele. Isso falando na linguagem para ele poder entender. Sim. Deus criou o homem para poder se relacionar. E não porque Deus era carente de relacionamento. Deus era sozinho, coitado. Não porque ele é carente, mas eu até acredito que esse deveria ser o fundamento de todos os relacionamentos. Eu não posso me relacionar com você porque eu tenho uma carência. Porque se for assim, em vez de eu me relacionar de uma forma saudável, eu vou me relacionar para poder ter algo seu para o meu benefício. Tóxico, né? Então, se eu me relaciono com você sem ter uma carência, é um relacionamento saudável, porque eu não estou me relacionando para se aproveitar de algo. Isso faz muito sentido. Deus, então, ele não tinha falta de nada. Por isso ele podia ter alguém. Ele criou alguém para poder se relacionar, porque ele não esperava nada daquela pessoa, a não ser a amizade, a não ser ali na essência... Possibilidade de estar junto. De estar junto. Eu tive alguns relacionamentos tóxicos, né? Antes de conhecer Jesus. E eu lembro que, para mim, quando eu comecei a namorar minha esposa, né? E esse ano nós fazemos 13 anos que nós estamos juntos, né? 10 anos de casado e 13 anos que nós estamos juntos. E eu lembro que no começo foi muito difícil para mim. Porque eu falava assim, essa menina vai me enganar. Sei lá, não posso confiar e tal e coisa, tem alguma coisa errada. E aí teve um certo período do nosso relacionamento que eu entendi que isso não era uma coisa que eu devia pensar, e assim, poxa, eu falava para ele assim, eu podia ser quem eu era com ela, sem medo, porque eu tive um relacionamento quando eu era molequinho, né, quando a mãe não deixava namorar, mas queria namorar, né, aquela época que você não precisa e vai atrás, que se a mina batesse o pé pra mim, eu pulava pra trás. Porque eu falava assim, não, vou ficar quieto, porque se ela largar de mim, nossa, meu mundo acaba. Então, não existia um relacionamento. Era algo... Eu era mais um parasita na vida da pessoa. E com o meu relacionamento com a Jennifer, eu entendi, poxa, eu posso ser o que eu sou, eu posso afirmar, não, eu não gosto disso, eu gosto disso, sim, não, não. Sim. Não assim... você gosta disso? Tipo, não, por quê? Você gosta ou não gosta? Eu não gosto. Não, também não gosto. Né? Eu não precisava ser essa pessoa. Eu podia ser quem eu sou e ela gostava de mim por quem eu era. Então, a partir disso, isso construiu confiança no relacionamento. E interdependência e dependência ao mesmo tempo, mas não uma dependência tóxica, mas sadia. Eu tenho um estudo que fala que conforme a fisionomia do marido e da esposa, conforme passa o tempo, elas ficam mais parecidas.
por conta dos gostos e tudo mais. Mesmo a gente tendo coisas que são diferentes, tem muita coisa que é mais próxima, né? Quando a gente tem um relacionamento saudável. E foi isso que aconteceu, né? É o que eu falo para todo mundo. Se eu não estiver aqui, você perguntar para Jennifer o que eu acho de achar, ela sabe, porque ela é minha amiga. Sim. Ela é a pessoa que eu tenho um relacionamento e a gente caminha junto. E ela sabe. O Lucas vai, o Lucas não vai, o Lucas gosta, o Lucas não gosta. Ele pensa assim, a gente conversou sobre isso, tal dia ele me falou isso. Sim. Então é totalmente uma questão totalmente diferente de um negócio de dependência, de você, de carência, né? Poxa, se ela não quiser estar comigo por quem eu sou, né? E acho que esse é o relacionamento com Deus, né? Se nós não queremos... Deus é Deus, acabou, e não é o Deus que a gente constrói. E se você não quer estar com ele por quem ele é, ele não vai mudar porque você não quer estar. Quem está perdendo é você. Eu vi uma frase que me fez refletir, que falava que a gente não vai para o inferno pelos nossos pecados. A gente vai para o inferno porque a gente não quer se voltar para Deus e arrepender daquilo que a gente tem feito. Sim. A gente não quer ter Deus como amigo. Sim. E por conta disso a gente vive aquilo que a gente quer viver. E a base é essa questão do relacionamento mesmo com Deus. O zelar pela presença dele, o se relacionar com ele. Porque eu acredito muito no fim de tudo ser semelhante ao início. Porque no início ele está me revelando ali o propósito dele, qual que era a ideia dele. Eu gosto muito de Gênesis, mas não só porque é a questão do doutorado em Gênesis, que às vezes a gente brinca. Todo começo de ano, vou fazer toda a leitura bíblica. Aí chega lá, todo ano você lê. Todo ano lê Gênesis. Mas eu gosto muito, porque eu gosto muito dessa ideia da origem, revelar um propósito e até eu entender o fim, que tem a ver muito com o início. E ali era essa ideia de um relacionamento mesmo. Era essa ideia não de Deus. Tem uma expressão que tem algo legítimo dentro dela, mas ultimamente eu tenho tentado excluir ela e comunicar de uma outra forma. Tem o pastor Anderson lá na igreja, ele fala muito sobre isso. Aquilo que a gente está falando comunica algo. Então, o que a gente quer comunicar? Isso vai determinar muito o que eu vou falar. E eu tenho falado da questão, embora seja legítimo, também não é pecado. Senão alguém ouve e fala assim, agora é pecado, isso é errado. Fala isso, não acho que é doutrinar, né? Não é nesse sentido. Mas quando a gente fala, Deus usa a pessoa, Deus me usa. A ideia de Deus em Adão não era usar Adão. A ideia era se relacionar. E isso eu até falava ontem com o João. Falei, João, Deus usa coisas, Deus usa circunstâncias. Situações. Mas Deus se relaciona com pessoas. E a partir desse relacionamento, algo flui na vida de outros. As coisas acontecem. Isso. Então não é só, você tocou na questão do, era pastor, era ministro de louvor, era aquilo. E é tudo no pensamento do quê? Naquilo que Deus me usa. Mas parece que é muito assim, Deus usa, vou usar esse copo para tomar água, e depois que acabar a água desse copo, eu vou jogar ele fora. Deus, embora eu entenda o legítimo de usar essa expressão Deus usa, mas há um tempo eu tenho preferido falar dessa questão do relacionamento e pensar isso. Deus vai usar uma circunstância, Deus vai usar uma coisa. Comigo, com você, com o ser humano, ele não criou para usar, ele criou para se relacionar. E a partir desse relacionamento vai resultar em algo, a adoração. Porque quando ele cria Adão, ele vai se relacionar com Adão. E a partir do relacionamento com Adão, vai ter adoração. Por meio do quê? Daí não é música, mas é por meio do cultivar o jardim, é por meio do serviço. Então, por meio do serviço, aquela palavrinha do cultivar tem a ver com adorar. Então, Adão iria adorar ao Senhor, servindo ele a partir do relacionamento. Não tem nada a ver com ser usado. Sim. Então, a ideia ali, não quero te usar, Adão, eu quero me relacionar. E por meio do relacionamento você vai servir, e esse serviço vai ser adoração. Mas é a partir do relacionamento. Eu penso muito sobre isso. Na verdade, aquilo que a gente faz não muda. Entendeu? Se você é ministro de louvor, você vai ser ministro de louvor. Se você é pastor, você vai ser pastor. Independente daquilo que você faz, você vai continuar fazendo. Mas aí a gente volta no que a gente falou no começo, a intenção do coração em fazer aquilo. O que muda, na verdade, não é a atividade. Né? Porque o exemplo é simples. Né? Um funcionário,
ele só faz aquilo que ele deve fazer, porque ele, no final ele vai receber uma recompensa. E se o patrão fala para ele que ele não vai pagar, ou que o salário vai atrasar, ou que as situações de serviço não estão dentro da lei brasileira, vamos dizer assim, ele fala, poxa, eu vou procurar um outro lugar para eu estar, para eu trabalhar. Sim. Mas o filho é diferente, né? O filho serve para fazer tudo, mas o servo não serve para fazer tudo que o filho faria. Né? E a gente vê isso em Jesus. Sim. A gente, como filho, a gente faz as coisas para Deus por gratidão, por amor, por paixão, por alegria em estar com Ele. Né? A gente tem filhos, a gente sabe, né? Nossos filhos, você dá comida, ele levanta e leva o prato. Você vai tomar banho, ele tira a roupa que você comprou para ele vestir e ele coloca para lavar, né? Ele mantém as coisas dele organizadas, claro que, né, os nossos são todos pequenos, mas assim, dentro das possibilidades deles, e essas coisas não são a fazer, eles não estão recebendo por isso, mas é por tudo aquilo que a gente consegue como pais, né, e Deus da mesma forma nos proporcionar, ele sempre proporciona além daquilo que a gente pede, pensa ou quer, a gente fala, poxa, eu acho que eu tenho que dar. Seria interessante, não é dar uma contrapartida em compensação, mas eu tenho que estar aqui. Sim, né? sim. Nossa, eu quero demonstrar o meu amor, o quanto que ele está fazendo para mim é importante. Né? Eu te amo, você senta no sofá, o filho chega, abraça e beija. Né? Melhor sensação. É isso. Na verdade, o que Deus quer, na verdade, da gente não é um bolo se você não sabe fazer bolo. Sim. Mas é um senta, abraça e beija. Sim, né? Eu te amo. Né? Tava com uma saudade de você. Né? Você vai sair para trabalhar de novo? Nossa, mas eu tava com a saudade. Fica aqui. Né? Isso que Deus quer. Eu nunca esqueço dessa... É muito precioso essa questão da paternidade, a gente vivendo ela. A gente vai aprendendo também, né? Dia após dia. Eu nunca esqueço de uma cena exatamente dessa forma. Eu no quarto, bem num cantinho entre a cama e quando eu estava morando no apartamento. No canto entre a cama e o guarda-roupa, sentado. Aí o Rafael estava mexendo na maçaneta da porta, a Bruna foi querer tirar ele para ele não atrapalhar. Eu falei, não, deixa. Ele veio, sentou no meu colo, do jeito que ele sentou, ele ficou quieto, não deu um pio. E eu fiquei um tempo ali ainda, e naquilo me veio bem essa percepção. Poxa, ele só queria sentar aqui, entrar aqui, ficar sentado no colo, só porque ele viu o pai dele, eu quero ficar aqui com meu pai. E pronto. Era tudo que ele queria, só ficar ali. Ele não ficou conversando, não ficou fazendo nada. Ele só queria ficar sentado ali, quietinho. Esses momentos que é tão gostoso, que eles se repetem, né? Eles volta e meia se repetem disso. Você sentar com o filho, às vezes o filho fica quieto, deitar no colo, só para ficar ali quieto, ganhar um carinho. É essa coisa de... eu sei que eu sou filho, eu sei que ele é meu pai, então eu vou ficar um pouco... próximo. Eu vou ficar aqui junto com ele. O Paulo Borges Júnior, ele fala algo em cima disso que você falou. Gosto pouco dele, hein? Muito bom. Ele fala algo a respeito dessa mentalidade, até do brasileiro, na questão do fazer com essa mentalidade de servo. E aí ele deu exemplo até na questão do emprego, de um serviço. Ele fala, se a pessoa tem a oportunidade de escolher 2 serviços, 2 portas de emprego, surgiram para ela. Aí ela vai ter uma oportunidade de desenvolver aquilo que ela tem, aquilo que está sobre ela. As habilidades. Ela vai ter uma oportunidade de desenvolver essas habilidades. Mas ela vai ganhar um salário um pouco mais abaixo. Mas ela tem uma oportunidade de crescimento. Sim. No outro, ela não tem uma oportunidade de crescimento. Mas ela vai ter um bom salário no início. A pessoa acaba escolhendo essa aqui. Porque ela não pensa no serviço como um lugar, uma oportunidade para mim desenvolver aquilo que está dentro de mim, as minhas habilidades e crescer. Ela pensa o quê? Eu vou trabalhar e aqui eu vou ganhar mais. Sim. Não pensa então no desenvolvimento. Ela está pensando só, eu vou ganhar. É a mentalidade mesmo que às vezes a gente se pega tendo essa mentalidade. Eu falo, né, eu não acredito em alguém que chegou ao ápice. Assim, uau, já está tudo bem resolvido. Estou num lugar. É aquela coisa mais ou menos, que é muito citado, a gente repete muito, né? Aquilo que Paulo fala, você está em pé, cuidado para não cair. Então, o cuidado, quando ele fala cuidado, é como se ele estivesse falando, ó, constante vigilância aí para você. Então, ninguém está isento de entrar numa situação dessa. Então, é o que a gente sempre precisa estar, porque senão a gente começa a fazer
até para receber, essa mentalidade do escravo, porque eu vou fazer aqui, porque eu vou receber, ao invés de me desenvolver, porque no meu desenvolvimento eu posso cooperar com outros, e a ideia simples do filho, que já é dono de uma herança, eu sei já o que eu tenho. Eu sei já, isso vai entrando muitas outras coisas, entra a questão da aprovação, aí o outro faz com uma mentalidade de escravo, simplesmente do servo, embora exista uma realidade do serviço na vida do filho, mas ele faz com essa mentalidade do servo, então ele quer aprovação, ele quer aprovação. Quando a gente traz para a realidade da igreja, nisso que é a nossa realidade do dia a dia, se o pastor está perto, eu tenho um empenho melhor. Vou cantar mais bonito. Se ele não está, tipo, se eu estou na escala, né, um exemplo, se eu estou na escala da quarta ou da quinta-feira, um pouco mais tranquilo. Mas se eu estou na escala do domingo... É o pregar domingo à noite. Tem uma diferença. Então, é sempre visando que uma aprovação das pessoas... E é sempre a busca de um reconhecimento, uma aprovação, de ter algum retorno disso, a mentalidade. Eu falo isso, a gente é caído, né? A gente não tem como dizer que não. E uma coisa que eu falo sempre que eu prego, assim, é que, para mim, a melhor pregação minha é aquela que eu prefiro descer e as pessoas não me elogiarem. Porque se toda vez que eu descer as pessoas me elogiarem, a possibilidade de eu começar a pensar que aquilo sou eu e eu estou fazendo bem e eu ficar egocêntrico, eu ficar me achando, né? Então eu prefiro, e normalmente, né, minhas palavras não têm sido muito fáceis, então normalmente você desce e tá tudo aquele negócio assim, então para mim é isso. Eu sei que em oportunidades, eu lembro uma vez que Deus me deu uma palavra, eu falei, Senhor, não vou falar isso. Manda outra. Eu estou sentado aqui, pastor, estamos aqui no louvor, o pastor chama daqui 10 minutos. Dá tempo, senhor. Se eu sei que o senhor colocar uma linha de pensamento no meu coração aqui, vai. E eu lembro que eu falei para a igreja aquele dia, eu estou me sentindo Jeremias aqui. Vocês são o meu povo. E eu estou falando contra vocês. Então, para mim, está doendo muito mais falar algo. Só que eu sentei ali e falei, senhor, não quero falar isso. Mas eu vou descer daqui sabendo que eu falei o que o senhor queria que eu falasse. Mas não estou dizendo que está fácil. Eu preferia estar falando bênçãos. You can, né? You will. Para mim ia ser ótimo, mas não foi isso. Então, assim, me perdoem. Me perdoem porque, para mim, eu estou me sentindo Jeremias falando contra a nação dele. Né? Eu estou me sentindo profeta chorão aqui. E eu falei, mas é uma situação complicada, né? Mas é muito sobre isso, né? O meu chamado pastoral foi com relação a isso, eu lembro até hoje. Você estava comigo, olha que interessante. Não na questão do dia eu já tinha recebido o chamado pastoral, mas a questão do entendimento com relação à qualidade do serviço. Né? O pregar domingo à noite, o servir né, para a multidão. Né? Você lembra quando a gente teve a conferência Vem Ver aqui? E o Luciano Subirá pregou no Conselho de Pastores, no dia de manhã. E eu lembro que você estava lá na Sul-Americana, na faculdade. É verdade. E aquele dia, né, aquele monte de gente, né, o pastor Luciano ia estar aqui à noite e ele estava lá de manhã. E eu fui convidado para ir, né? Na época, eu não lembro se eu era presbítero, já alguma coisa assim, mas eu fui convidado para ir. Eu falei, poxa, vou ouvir o cara 2 vezes? Claro que eu vou, né? Vou perguntar se é pastor? Não, eu só vim, né? Eu vim aqui no vácuo. E eu lembro que nessa oportunidade meu pai estava lá e ele sentou para conversar com uma pessoa. E eu lembrei agora porque a pessoa estava sentada num lugar e você estava em pé no outro. E eu nunca tinha me ligado nisso. E ele sentou para conversar com essa pessoa. E aí, querido, tudo bem? E o cara meio na bad, tudo bem. E tal. Como é que você tá? Estamos indo. E a igreja? A igreja tá indo. Tá tudo caminhando. E na hora Deus falou comigo. Ele falou assim, você tá vendo aquele cara ali, né? Eu falei, tô vendo. Você conhece ele, não? Eu falei, conhece. Você sabe o tamanho da igreja dele, né? Eu falei, sei. Tem 40 membros, 30 membros, 50 membros no máximo. Sabe por que ele está falando assim? Porque o que ele queria ter é uma igreja de 300, 500, 1.000 membros, 3.000, 4.000 membros. O problema dele é que ele quer ter algo que ele não tem.
Sim. E Deus botou a mão na minha cara naquele momento e falou assim, vou falar um negócio pra você, cara. Se eu te der 30, você vai cuidar desses 30 da melhor forma possível. Eu falei, sim, senhor, é nóis, estamos aqui. 30 tá bom, eu sei que dá trabalho, já é bastante gente. Então, aquele foi um momento que deu a entender. Assim, até quando as pessoas falam para mim assim, né? Você recebe uma palavra, poxa, você vai falar para multidões, eu falo assim, não, tá bom, se Deus mandar, beleza. Mas eu sei que a minha galera não é essa. Eu sei que a minha galera são poucos. Sim. E o ímpeto de eu fazer aquilo, independente de ser muita gente ou pouca gente, de ser num domingo à noite, de ser numa célula, de ser com 5 pessoas, é o mesmo. É levar a mensagem para as pessoas que precisam da forma que ele colocou. Então, isso mudou muito, né? Eu tenho que entregar para o Senhor, talvez, aquilo que ele me pediu no dia. Não... Se eu entregar mais, beleza, mas eu tenho que entregar o que ele me pediu com qualidade. Não uma coisa diferente, né? O pastor Jurandir dá muito exemplo. A gente fala que a gente tem que mudar o nome da igreja para iFood Church aqui. Que aqui nós vai pregar, todos os pastores falam de comida. Um fala de churrasco, outro fala de bolo, pudim, né? Verdade, Raul? A galera que gosta mudar o nome da igreja. Mas assim, ele fala, não adianta eu chegar e entregar para Deus um bolo de chocolate, que é um bolo que eu gosto, se Deus gosta do bolo de abacaxi. Sim. Né? Ai, te trouxe isso. Nossa, muito bom. Eu nem gosto. E a gente começa a perceber algumas coisas do simples, do dia a dia. Não tem prazer maior que esse. A gente pode estar ministrando, às vezes a gente viaja para ministrar conferência, mas há um tempo Deus tem ministrado, tem capturado meu coração por uma realidade, por um prazer que ele vem numa... Eu vou dizer que ele ainda não é pleno, mas cada dia que passa ele tem sido maior, tem vindo numa crescente, e eu acho que é assim, que vai continuar numa crescente do dia a dia, casa, daquela coisa de chegar em casa, a minha filha vir correndo para me abraçar, e eu, de alguma forma, poder ministrar a vida dela com um abraço, com uma palavra, essa coisa tão simples, tão simples, do homem vivendo a sua vida normal. Comum. Algo tão grandioso do comum do dia a dia. Essa semana agora em casa, eu lá no quarto, o Rafael de novo, agora já maiorzinho, ele sempre acorda, vai me dar um abraço, um beijo. Aí ele sentou no tapete, eu estava lendo, aí olhei para o lado, ele com a cara no chão, aí eu deixei, né? Fiquei ali, continuei lendo. Ele aí sentado no tapete, aí eu lendo, e eu percebi que ficou um silêncio, ele não falando nada. Aí eu olhei para ele, o olho dele tudo cheio de lágrimas, escorrendo lágrimas. Eu falei, que foi, filho? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Aí ele, pai, você acha que só os adultos choram por causa de Deus? Nossa! E sozinho. Tipo, eu e ele ali, eu lendo, ele entrou, ele sentou do meu lado. Eu não sei como que foi essa experiência dentro dele, mas ele sentindo Deus ali, eu falei, não, filho, não é só os adultos, não. As crianças também sentem a presença de Deus, elas choram, pode chorar. E aí ele dobrou o joelho de novo, colocou o rosto no chão, e ali eu comecei a orar junto com ele e abençoar a vida dele, orando aquilo que eu estava lendo, e tive esse tempo com ele de ministrar a vida dele. Para mim não tem plataforma que se compara a isso. O prazer que é gerado dentro, não sei, é diferente, é uma coisa assim, dá uma sensação de um cumprimento, de um dever, mas não fazendo isso, eu tenho que fazer isso, mas um cumprimento de um dever, aquela coisa... Uma coisa natural, ela vai acontecendo. Uma sensação muito boa, que não é que não existe essa sensação de estar correspondendo, de ir em um lugar e comunicar uma mensagem, não é que não existe essa sensação de repente estar aqui sentado, batendo papo e falando dessas coisas. Existe isso, mas não é na mesma medida daquilo. Você está construindo algo na vida do seu filho, na vida de uma próxima geração,
E aí eu já sou chorando. Começou a chorar, eu já chorei também, a gente já ficou ali chorando. Então foi um momento assim... Aí chegou outro perguntando o que está acontecendo. Você acha que é só grande e pequeno que chora por Jesus? Já chorou junto, já virou uma choração toda. Esses momentos, eles são assim, indescritíveis. São momentos que geram... é uma sensação única. Essa semana eu falei para o João sobre isso. Falei, João, você vai ver quando você for pai, cara. E isso toca a gente de uma forma... Porque daí eu fico pensando, tipo, eu com 7 anos não tinha a oportunidade disso. Nem sabia. Nem sabia disso. Esse cara está com 7 anos e vivendo algumas experiências com Deus, vivendo algumas coisas com Deus, numa intensidade. Eu falo, não é um jargão meramente, é aquela coisa que eu vejo que o que talvez eu estou andando e correndo, verdadeiramente ele vai ir muito mais alto. Né? Você poder construir isso, poder comunicar isso e ver nele, e aí a gente volta, toca nisso de novo. Ele estava ali, ele começou a sentir, ele não estava fazendo nada. Ele só sentou e ficou. Mas é a presença de Deus ali naquele lugar e a sensibilidade dele, que é muito maior que a minha, e a sensibilidade dele de perceber isso, e porque Deus estava ali, ele... sentido, e ele não sabia explicar. Sim. A gente adulto já não sabe explicar quando a gente está nesse lugar. A criança, então, ele nem sabe explicar. Pai, eu estou sentindo... Eu não sei explicar, pai. Às vezes ele fala assim, pai, na primeira vez que ele teve uma experiência com Deus, não, foi a segunda vez, que foi até na conferência na igreja. Ele, pai, eu não sabia que dava para sentir Deus assim. Eu falei, dá, filho, dá pra sentir. É legal, hein? Dá pra sentir muito mais. Então, essa coisa, poxa, eu não sabia que é uma dava descoberta. pra gente sentir Deus. Dá pra gente sentir Deus, dá pra gente experimentar essa presença dele. Gente, na pandemia ficamos, né? Eu vinha pra igreja, né? Participar das coisas, a gente ficou fechado, né? Algum tempo. E aí vinha o pessoal da transmissão, que ia ministrar, o pessoal da técnica e tudo mais. E eu lembro quando a gente veio com eles na igreja. Nós viemos os 5. Né? E eu lembro que ele estava na minha frente, a gente estava louvando e eu estava mexendo os braços dele. E do Noah, né? E daí do nada, a Jennifer falou, ele tá chorando. Daí eu falei, cara, bati o braço dele em algum lugar, dei um abraço no braço no banco. Aí eu sentei e falei, o que foi, filho? Aí ele, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Que eu tava com muita saudade de estar aqui. Eu falei, nossa. E esses dias a gente teve E a gente pensa nessa questão, né? As crianças não entendem, quem chora é só o adulto, né? Toda essa coisa. E a gente teve, semana passada, retrasada, o pastor Jurandir trouxe uma mensagem e no final ele fez o apelo e teve um menino de 10 anos que levantou a mão e foi chorando pra frente, mas chorando. Sabe? É um dos nossos adolescentes aqui, uma galinha que a gente ministra. E ele estava chorando, mas chorando mesmo, assim. Eu falei, caramba, cara, a gente chorou juntos e tal. E no outro dia, na segunda-feira, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, tô muito feliz pela sua decisão, tô muito feliz pelo que você... Ele falou assim, eu entendi que era isso que eu devia fazer. E ele falou isso e eu fiquei assim pensando, cara, ele tem 10 anos, ele entendeu. Ele entendeu aquilo que deveria fazer, né? E eu não entendo, né? Eu demorei quanto para entender, né? É igual você falou, né? Quanto eles estão na nossa frente. Sim. Né? Eu entendi. E assim, e a hora que ele me falou, eu entendi que ele entendeu. Não tinha como. Ele falou, a certeza nas palavras dele, eu entendi que era isso que eu deveria fazer. Eu levantei a minha mão e fui lá na frente. E o pessoal, e cada um no seu quadrado, eu tô aqui. E eu entendi. Eu falei, nossa, é isso. Eu vejo que Deus está muito... A expressão é superficial, mas é a forma que dá para expressar. Eu vejo que Deus está muito interessado nessa geração. Parece que tem um interesse muito grande da parte dele. E não é assim, poxa, mas é agora? Quer dizer que Deus nunca... Não, Deus sempre amou, Deus amou. Isso não muda. Mas parece que as coisas estão mais prematuras, né? Vamos dizer assim, começando antes, né? Prematuro parece estranho, né? Mas começando antes, né? Teve uns 2 últimos acampamentos que a gente foi ministrar e foi muito estranho do lado positivo da coisa.
a gente foi começar ministrando adoração e, de repente, nos primeiros acordes, já, antes de começar a cantar, parece que já veio esse ambiente, esse algo dessa presença dele, que eu vou dizer assim, ainda não é a presença que a gente deseja e busca, que tem a ver, que vai ser explicado como essa presença objetivo, que alguns vão dizer da presença manifesta, mas essa presença subjetiva, a onipresença dele, mas ele começando a se revelar logo no começo, e aquela coisa. E às vezes o adolescente, até ele se concentrar no que está rolando, demora. Mas já vindo esse algo assim, e eu até, ué, Deus, ainda não começou nada, a galera nem está demonstrando que está com tanto interesse assim, não está aquela coisa de todo mundo já veio, já está com as mãos levantadas, clamando. Não, eles estão normal. Você chegou a ver um vídeo ontem que o Davi postou? Não vi. O Davi, ele tá acho que está em São Luís do Maranhão junto com o Cantarino. E eles estavam passando o som, cara. E aí o Cantarino filmou assim, ó. Essa é a passagem de som. Cara, a galera já tava muito louca, assim. Eu falei, mano, entendeu? Isso que é passagem de som. Então, assim, não tinha muita gente, porque não tinha começado. Ele tava lá passando o som, né? Daquele jeito, né? Frenético. Mas a galera que tava ali, meu, eu olhei e falei assim, cara, olha isso, sabe? Tinha gente no chão, tinha gente ajoelhada orando, tinha gente louvando, tinha gente orando junto. Mas, assim, o ambiente, ele já tava ali, entendeu? Não é a hora que começar o culto, o Espírito Santo vem. Sim, né? sim. Ele já está lá. Né? O estar 2 ou 3, a intenção do coração de estar ali, pô, eu estou aqui para louvar. Eu não estou aqui para passar o som, eu vou começar a louvar a Deus. Eu estou louvando a Deus e eles estão... Né? A gente está preparando o ambiente técnico. Né? Parece, a gente vendo essas coisas, parece que Deus ele está muito interessado em se revelar. Eu acho que ele está mais... Há mais um interesse de Deus em se revelar do que um nosso de buscar. Sim. É essa a intenção dele. Eu quero me revelar para vocês. Eu estou querendo me revelar para vocês. Eu quero que vocês me conheçam. Eu estou dando mais pistas, né? Tô deixando o negócio mais fácil porque parece que vocês não... Isso. Acho que vocês não estão entendendo. Parece que tá no coração dele isso. Eu quero que vocês me busquem. Olha aqui, eu estou aqui. Eu quero que vocês me busquem. E aí a gente volta lá naquela coisa da disposição do coração. Eu não esqueço, eu não lembro onde eu vi isso, que é mais ou menos isso mesmo que a gente brinca com os nossos filhos. Ah, pai, vamos brincar de esconde-esconde? Vai brincar de esconde-esconde com eles. Com a criança. Eu me escondo da Micaela, eu me escondo do Rafa, mas é aquele você se esconde querendo ser achado. Sim. É aquele pega-pega que ele corre atrás de mim, eu estou correndo dele. Se eu quiser, se você dá uma pernada, ele nunca não vai me pegar. Mas eu não quero isso. Aí eu dou aquela coisinha, aí você cai no chão para ele vir cair. Parece que Deus, cada vez que passa, e eu não sei se isso leva a gente por questão dessa aproximação do grande dia, de Deus querer se revelar, e parece que cada vez mais ele está diminuindo, como se estivesse no pega-pega, ele está diminuindo essa passada para que a gente consiga alcançar. Porque se ele quisesse acelerar, a gente não ia conseguir alcançar, então ele vai diminuindo, tipo, eu vou deixar vocês me alcançar. Continuem nessa intensidade que vocês estão. Continuem nessa, talvez mais do que intensidade, continue nessa constância, nessa permanência. Permanece nisso aí. Vai lá, que eu vou deixar vocês. Eu sei que se for mais rápido, você não vai conseguir aguentar, mas vai assim. Esses tempos atrás, eu e a Jennifer fizemos uma viagem, eu levei ela para passear, que ela estava bem estressada, bastante coisa, assim. E nós fomos eu tenho um amigo que tem um chalé que é na beira do canyon. Cara, você vê Deus, entendeu? É maravilhoso. E a gente passou, fomos sexta, sábado, voltamos no domingo. Só que assim, a gente teve um momento assim com Deus incrível. Nós fomos ouvindo algumas
ministrações, algumas coisas, chegamos lá, eu terminei de ler um livro que eu estava lendo, li mais um, li a Bíblia, orei, ela também, você tinha muito tempo, então você fazia tudo isso, eu gosto de dormir, eu dormia à tarde, eu acordava, lia mais um pouco, a gente comia, você dormia de noite e dava tempo de fazer tudo isso, era engraçado, porque daí não tinha internet, não tinha nada, né, essas coisas, então foi legal. E na ida, Deus falou muito comigo. A gente estava ouvindo uma conversa, se eu não me engano, né, do Hub Podcast com o Luciano Subirá, o pastor Luciano, e ele falava, ele dá o exemplo de quando Jacó encontra Esaú, né, e acontece tudo o que acontece, ele manda os presentes, tananã e tal e coisa, e eles se abraçam, há aquele momento de perdão, e Esaú vai e fala assim: vamos junto, vamos para tal lugar. Ele falou assim: não, pode ir, a gente se encontra. Sim. Mas eu vou no pasto do meu rebanho. Eu preciso ter crianças, né? Então eu preciso levar esse pessoal. E ele falou assim: isso foi uma coisa que Deus falou comigo, que eu precisava andar no pasto do meu rebanho. Não adianta eu ir rápido se eles não forem comigo. Na hora, Deus comigo, ele fala assim: tá vendo, Lucas? Comigo é mais ou menos assim: tá vendo? É no pasto, daí eu já começo a chorar, né? Você engole seco e começa a chorar. É no pasto do rebanho. Não é porque você consegue ir mais, não é porque você consegue correr uma maratona que você vai, né, não vai mais devagar. A gente tem um amigo que corre muito, né? Eu lembro que às vezes a gente fez uma prova de 4 km juntos uma vez e, cara, acho que eu acabei, a hora que eu acabei, a gente fez, né, tava correndo bem assim, 5,50, 5,30 por quilômetro, então acabamos em 22 minutos, eu e outro menino que tava fazendo. E ele, a hora que largou, eu vi que ele saiu. Aí chegou no final, eu perguntei: e aí, mano, quanto você fez? Ele é um japonês, né? Ele falou assim: fiz 4,18 por quilômetro, voando, né? Parecia uma bala. Mas quando você vai correr, vamos correr? Vamos. Eu falo: mano, você não quer ir mais rápido? Você corre a 1,5 minutos a mais do que eu. Não, vamos junto. Depois eu treino sozinho. Eu falo: poxa, cara, ele vai comigo para depois ele fazer no passo dele, né? Então isso é interessante, a gente entender que não adianta a gente apertar o passo, né? Deus entende isso, né? Não adianta ele apertar o passo e a gente não vai acompanhar. Tanto que o que em Hebreus está falando, o escritor aos Hebreus fala: corramos com perseverança. Ele não fala corramos com velocidade. Sim. Corramos com perseverança. Então, ele está chamando, o que ele está querendo dizer? Nessa corrida que está proposta para vocês vão necessitar mais de perseverança do que de velocidade para vocês poderem chegar. Não é uma prova de 100 metros, né? É isso. Então, não é o correr com velocidade, é o correr com perseverança, é o permanecer, é a constância exigida de você ficar. É aquela coisa, eu até falo, a questão de legado, às vezes a gente fala de legado. As pessoas, a gente vê a história desses grandes homens de Deus, pregadores, avivalistas e tal. Eles deixaram um legado por quê? Eles deixaram um legado porque eles permaneceram em uma verdade que eles receberam. Não é o permanecer na teimosia do erro, né? Que às vezes também a pessoa fala assim: então vou permanecer nisso aqui e vou deixar um legado. Não. Vai deixar, mas não um bom, né? Ele fala assim: não, permanece. Não, mas não é permanecer no erro. Não é esse tipo de legado. Mas esses grandes homens de Deus, eles deixaram um legado porque eles receberam uma verdade e eles ficaram nessa verdade, que é mais ou menos quando entra lá Hebreus 11 falando desses heróis da fé, que embora eles não tiverem alcançado a plenitude daquilo que foi prometido para eles, mas os caras deixaram um legado. Então o legado que eles deixaram não foi porque eles tiveram a consumação da promessa, mas porque eles permaneceram nela, eles ficaram naquela palavra, eles souberam perseverar, eles souberam dar essa continuidade, que é uma das coisas assim que há um tempo a gente vem de alguma forma tentando comunicar, porque cada vez que passa é mais difícil também para as gerações que vão vindo essa questão da permanência. Então é muita coisa. Eu sou muito intenso e não tô. A ideia não é demonizar a questão da intensidade. Não pode ter intensidade? Pode, mas você não vai ser intenso o tempo todo. Você não vai conseguir. Então seja constante e de vez em quando você vai conseguir ser intenso, de vez em quando não. Eu dou até um exemplo e eu entendo a comunicação e não é também nada disso de colocar um mal nisso, mas
começou a se usar durante um tempo, quando falava, vamos, e colocava o foguetinho. Que foguete não tem ré, então ele só vai subir. Mas não é a nossa realidade. Nós não somos foguete. Nós não somos. Tem mais a ver, se a gente fosse assemelhar com a aeronave, é mais um avião. Porque a gente vai subir, a gente vai permanecer, vai ter as turbulências, vai estabilizar, mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar descer para abastecer. Então, e para que eu possa descer para abastecer, eu preciso construir uma base, eu preciso ter uma plataforma. Eu preciso ter uma base ali, porque e essa plataforma, essa base, tudo isso vai sinalizando esse lugar de constância, de permanência. Opa, estou aqui, estou indo naquilo que eu preciso chegar, só que de vez em quando eu preciso parar nessa plataforma, manutenção, abastecer, e depois eu vou fazer o quê? Vamos continuar de novo fluindo. Eu acho que é mais, embora eu entenda a questão, a pessoa, o cara usa isso no marketing, usa isso no quê, não sei o quê, da questão do foguete, tudo bem, mas o problema é que a gente quer pegar isso e aplicar em tudo. Não, vamos porque a gente não tem ré, a gente não volta, a gente não para. Não, filho, de vez em quando você vai ter que parar, de vez em quando você vai dar uma sossegada, você não vai estar correndo o tempo todo. E quando a gente fala desse correr, eu me lembro... Isso vai contra o sabático, por exemplo. Né? Você vai ter que parar, até da questão da terra, né? Não, você vai parar. Vai parar porque quem vai sustentar você sou eu. E o maravilhoso é que Deus fala o que para o povo? Não, vocês vão trabalhar, então... Quem não tem ré sou eu, cara, não é você não. Dá uma segurada. Tipo assim, vocês vão trabalhar 6 anos... No sétimo, vocês vão dar no sétimo ano vai dar um descanso para a terra, só que fiquem tranquilos, porque o que vocês trabalharam no 6º ano vai suprir o 7º, vai suprir o 8º ano também, até vocês terem a colheita que vocês vão plantar no 8º ano. Ou seja, Deus falou assim, eu vou suprir. Então, fica tranquilo porque eu vou suprir. Enquanto vocês entendem esse lugar do descanso, de parar, de dar o descanso da terra, o descanso de vocês, eu vou estar suprindo. Claro que isso não entra também de um lado que às vezes a gente tem o costume de pegar os dois extremos da coisa. Então, quer saber? Já é. Deus vai suprir. Então, eu tô no sabático, minha vida é um sabático, eu tô no 7º ano para a vida toda. Eu só tô aqui, não vem a mim. Né? Que bom seria, né? Mas não é a realidade. E fica com o braço cruzado. Não é... E a gente vai encontrar na Bíblia, nisso, em tudo a gente vai encontrar esse perfeito equilíbrio. Então você vai fazer, mas você também vai saber que tem um momento de descansar. Sim. Então não é só a questão de sempre estou indo, não, estou parando. Eu preciso entender isso para poder construir esse lugar de constância. E isso tem, quando a gente começou com a casa de oração, isso foi e é algo que é uma das verdades que mais no meu coração Deus vem comunicando sobre essa insistência, sobre o ser incessante, sobre o ficar ali. É aquela coisa que se assemelha talvez muito, a gente pensa em Noé fazendo a mesma coisa, sem desafio. Sem muito glamour, com alguns até olhando e falando, né, você foi imaginar Noé, cara, você está construindo... O que esse cara está fazendo? Nunca tinha chovido. Outra. Por que você não foi construir isso na beira do mar? Né? Então, o cara está ali, mas perseverando, fazendo aquilo que foi pedido. Então, esse caminhar tem um ano, um pouquinho mais de 1 ano e meio, a casa de oração. E quando a gente para ver tantas outras que existem no Brasil e em outras nações, isso é uma chave, essa insistência. A insistência que me lembra muito e que se cita muito lá de Lucas 18, da parábola daquela viúva que ficava importunando aquele juiz e ficava lá importunando até que ela conseguiu que ele fizesse justiça na causa dela. Só que o mais maravilhoso disso, nessa perseverança dela sendo viúva, um juiz iníquo que não se importava com ninguém, mas por causa da insistência dela, ela alcançou aquilo que era uma causa dela. Se ela, sendo viúva, por insistir, alcançou aquilo que era a causa dela, de um juiz que era iníquo, agora a gente traz a situação para a nossa verdade. Eu não sou uma viúva, eu sou a noiva, e o meu juiz não é o juiz da iniquidade, o meu juiz é o meu marido. Então, por que eu não vou insistir? Por que eu não vou perseverar? Acho que quando Jesus faz a parábola, ele baixou muito o nível. Ele falou assim, vou mostrar para vocês. Se der errado, aqui é uma viúva. Estou falando de uma viúva. Uma mulher que é meio rejeitada
pela sociedade. E eu estou falando de um juiz que não se importa com Deus, não se importa com ninguém, um juiz da iniquidade. Se nessa situação, gente, eu fico imaginando Jesus com os discípulos, contextualizando, se nessa situação, por ela insistir, deu certo, vocês não são viúva, eu não sou o juiz da iniquidade. Por que vocês não resolvem persistir também e insistir? Então, porventura, o justo juiz não vai fazer a justiça na nossa causa. Mas é a questão da insistência, da perseverança, do permanecer. Tenho pensado bastante, algo que assim, eu não posso nem colocar nas pessoas que são mais novas que a gente, por exemplo, mas isso a gente deveria generalizar, não por idade. Mas o que me parece é que muitas vezes o problema é que quando as coisas param de ser novidade, parou de ser novidade, a pessoa não quer mais. Obrigado, mano. Obrigado. Quando para de ser novidade, a pessoa já não tem mais o ímpeto em fazer aquilo. Então agora nós estamos lançando, sei lá, vamos fazer uma atividade agora juntos. Uau, legal. Agora você tem que até pedir pessoal, não, já tá o pessoal que a gente precisa, a gente não precisa de mais, não sei o quê. A hora que aquilo para de ser novidade, né, a persistência, essa é a questão, a persistência em fazer a mesma atividade. O Rodolfo Abrantes, ele fala assim, o dia que Deus me chamou, ele disse, você vai tocar o seu violão e vai levar a minha palavra até através disso para as pessoas. E já me perguntaram, por que você não escreve um livro? Ele falou assim, porque eu estou em constante mudança. Se eu escrever um livro esse ano que vem eu tenho que escrever outro desmentindo e pedindo perdão. E Deus não me falou para eu escrever um livro. Deus me falou para eu tocar as minhas músicas e levar meu violão. Sim. Por que você não faz tal coisa? Porque Deus me falou para eu fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito interessante. Quantas vezes a gente pega pessoas para ajudar em alguma coisa, a pessoa fala, uau, agora vão me ver, agora vai acontecer, agora é o brilho. É daqui pro culto de domingo à noite. Né? E na verdade a pessoa vê que aquilo não vai acontecendo. Né? Ela não tem a plataforma, aquilo não é uma plataforma para ela, né? Ela não vai levar ela a outro lugar e ela começa a perder o ímpeto em fazer, poxa, ninguém tá vendo, não tá acontecendo, eu não tô recebendo talvez um tapa nas costas e a pessoa perde a perseverança em fazer, né? A gente acompanha o pessoal de uma clínica de reabilitação aqui e o fundador da clínica, tem 30 anos, por exemplo, mais ou menos a clínica, ele fala assim, a gente é grato por vocês virem aqui, todos, né? A gente teve uma reunião dos ministros, todo o pessoal que acompanha eles, não é só a gente, né? A gente é grato, porque esse é um trabalho ingrato. Esse é um trabalho onde... Isso é estatística, né? Um usuário de crack, de 100, 10 pedem ajuda e 1 recupera. Então ele falou, esse é um serviço ingrato. Nós somos gratos porque vocês estão aqui. Porque tem muita gente que não quer vir aqui. Porque o resultado... Aqui não... Assim, terrenamente falando, isso aqui não dá resultado. Tem muitas outras coisas que dá resultado. Então nós somos gratos pela perseverança de vocês. Eu falei, poxa, é isso. É você fazer sabendo que talvez possa parecer que aquilo não está dando resultado, mas você é perseverante em fazer aquilo, em demonstrar a sua vida para uma pessoa e mudar ela, né? A gente teve muitas situações, a gente está indo com a galera lá, por exemplo, tem uns 3 anos e meio já. Imagino que mais ou menos isso, 2 anos de pandemia. Não, tem mais, uns 4 anos, um pouquinho mais. E eu lembro que uma vez que me marcou foi uma vez que eu cheguei para ministrar para a galera, é uma coisa simples, né? Coloca a galera sentada, eu não pego nem microfone nem nada, chego mais perto deles e falei assim, se hoje você fosse pensar em quem você gostaria de ser, quem é a pessoa que você pensaria? E tinha um menininho lá, um menor de idade, ele tava... negócio de proteção à testemunha. E ele viajou na maionese, assim, olhando para cima. Aí ele soltou bem alto, assim, porque ele tava viajando, né? Normalmente você fala, a pessoa pensa, né? Ele falou assim, eu queria ser o dono da boca. A hora que ele falou, todo mundo, tipo assim, até... né? O pessoal tudo ali em tratamento, mas... Daí, né, a gente ouviu, continuei a administração e ouvi aquilo, né? E depois eu pensei, poxa, esse é o padrão que ele tem de homem. Sim. Esse é o cara que tem todas as coisas, né? E nesse tempo a gente acompanhou algumas pessoas e um cara que eu gosto muito foi um cara que eu cheguei e eu lembro que a conversa dele, ele era um malandro, né? E tal, e era contar as tretas, contar
cadeia que puxou, né? Aquele papo mesmo de malandragem. Só que ele era muito gente boa, né? Mas xingava e pá, aquele negócio todo. E ele se recuperou e ele saiu, ficou fora um tempo e ele caiu. E eu fui ministrar e cheguei lá, ele tava lá. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e baixou a cabeça de vergonha na hora. E eu ministrei, ele sério. Acabou, ele ficou sentado, o pessoal subiu, eu sentei do lado dele e falei, e aí, mano, tá aqui de novo? Ele falou, tô. E eu tive uma recaída e eu voltei pra cá. Porque a minha vida não é a vida que eu deveria ter e não é essa vida que eu quero viver. A hora que eu vi que o negócio ia dar ruim, eu falei, não, eu tenho que voltar pra lá e eu tenho que estar bem, porque eu sei que Deus me chamou pra fazer. Sim. Eu falei, cara, olha o que nós estamos conversando, cara. Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando daquilo que Deus chamou você para fazer. Algo, sei lá, 2 anos atrás eu vim aqui, você ia me contar suas tretas, ia contar vantagem em cima de todo mundo. Eu falei, cara, você entendeu. Você está num processo, não é fácil, mas você entendeu o negócio. Você entendeu qual que é. Então, poxa, sei lá, 3, 4 anos fazendo isso, isso é uma vitória. Sim. Né? A vitória, não, né? Nossa, mas a perseverança daquilo que a gente faz, a perseverança do ministério, faz com que a gente tenha frutos que permaneçam. Sim. Né? E não é o que está permanecendo que não vai bater o vento, não vai dar uma balançada. Vai. Mas em nome de Jesus, nós vamos se encontrar no céu, né? Tanto eu, quanto ele, quanto você, nós vamos estar lá junto nas bodas do Cordeiro. Sim. Mas isso não isenta a gente quando se fala desse perseverar das dificuldades. Mas eu acho que é o perseverar que leva a gente num lugar de um fundamento sólido, que quando vier as dificuldades, que elas vão vir, a gente vai conseguir continuar, que é como quando Jesus fala sobre a questão dos 2 fundamentos. Tá? Se vocês me ouvirem e praticarem isso que eu estou falando, vocês vão construir a casa de vocês na rocha. Ou seja, o ouvir, o praticar, ele fala até de um perseverar naquele ensino, ficar naquele ensino. E cavar até aquele lugar, né? E cavando, vai passar pela areia até chegar no lugar que precisa. Ali é esse processo do perseverar, do insistir. E aí ele fala do outro, da questão da areia. E aí a dificuldade ele fala que vai vir para os dois. Olha, nas 2 casas vai vir tempestade, vai vir enchente, vai vir o vento forte, nas 2. Então, essa que está na rocha, ela não está isenta. Nas 2 vai vir. Só que esse aqui, como ele perseverou numa verdade, ele gerou um fundamento. Então, sobre ele vem, mas ele não é abalado. Não é que agora ele foi colocado num lugar, agora as dificuldades para você não vêm mais. Não, elas vão vir, só que tem um fundamento, porque você perseverou naquela verdade que você recebeu. Então, você ficou nela. Então, não vai me trazer uma isenção da dificuldade. Só vai fazer com que eu me torne alguém que não me abalo por essas circunstâncias. Não é que eu não sinto, porque se veio a tempestade, a casa sentiu, bateu nela. Então, molhou, ventou. Molhou, ventou, ele sentiu. Não é que a gente não sente a pessoa, não. E aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que você está? Tô bem. Não, aqui eu sou... Não é, cara, você sente. Mais alto grau de santidade. Não, cara, você vai sentir. Não é que você não chora, você vai chorar. Não é que até que você não vai dar uma reclamada, você vai dar uma reclamada, mas isso não vai te abalar, isso você vai permanecer. Então você sentiu, chorou. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Isso, que vamos continuar. Não tem problema chorar, não tem problema que você reclamou, não tem problema nada disso, não tem problema que você sentou com alguém para falar, senta aqui, deixa eu desabafar um pouco. Não tem problema nada disso. Mas depois disso, você vai continuar, você vai avançar. Eu estava lendo, cara, tô viajando na maionese, assim, lendo os salmos, né? Salmo 15, Salmo 16, Salmo 12. E a gente vê, assim, como Davi... Eu estava até conversando com o pastor Júnior esses dias, a gente fala assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Né? A gente fala muito isso, né? Ele voltava atrás e colocava o rosto no pó e tudo mais. Mas, assim... Se o profeta não tivesse chegado nele e contado a história da ovelhinha, não tinha se arrependido, né? Então, assim, eu falo muito pro pastor Júnior assim, eu acho que arrependimento é outra coisa. O nome daquilo que ele teve foi remorso. Porque ele chorou pelas consequências pelo confronto. É a mesma coisa que você pegar um marido traindo a mulher no motel. Na hora que você dá de cara com ele, ele vai chorar.
de remorso. Me pegaram. Ele está chorando porque ele foi pego. O Paulo Borges Jr. fala sobre isso. Está chorando porque ele foi pego. Arrependimento é você fazer algo até as últimas consequências. Falar, ó, independente do resultado daquilo, você fazer algo porque você entende que você está arrependido sobre aquilo. E a gente fala muito, não, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia e voltava atrás. Ele não largou a mulher. Né? Ele matou o cara. Né? Matou de tabela, mas matou. Mas, e aí você lendo esses salmos, você começa a perceber que, na verdade, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque assim, lê lá Salmo 14, Salmo 15, Salmo 12, Salmo 18, você vai ver que ele falava, Senhor, as pessoas dizem, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Porque os injustos estão indo de vento em popa. A gente está colocando pensa nisso como uma oração, como um salmo. Onde está o Senhor? As pessoas dizem, o Senhor não existe, porque as pessoas fazem as coisas, vivem do jeito que elas querem, e as coisas estão dando certo para elas, Senhor. Por que a gente não canta essa canção? Né? Isso é um homem segundo o coração de Deus orando. Sim. E daí eu tive a consciência disso. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era verdadeiro nas orações dele. Ele chegava e falava, Senhor, ó meu inimigo aí, tá na minha porta. Eles não estão só zombando de mim, eles estão zombando de ti. Eles falam para mim que o Senhor não existe. Para mim está tudo ruim. E para eles está tudo... Está indo. Mas eu estou aqui, Senhor. Né? Mas eu estou aqui. Né? Mas eu guardei a palavra no meu coração, tua palavra, teu mandamento no meu coração para não pecar contra ti. O legal é isso. Se você for olhar, são salmos pequenos. Sei lá, 18, 30 versículos. Ele começa... Pô, Deus, e aí? E ele termina, mas, Senhor, né? Para onde eu irei? Né? Igual os discípulos falavam. Então, assim, é aqui, né? Esse é o lugar, né? Vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Então, essa é a questão. Tem tudo isso aqui? Tem. Eu não tô gostando, não tá legal. Mas, Senhor, mas isso não quer dizer que eu vou sair daqui. E até o fato dele, eu gosto dessa questão dele, o homem segundo o coração de Deus. E assim que eu comecei a gostar de Davi, porque eu tinha raiva do Davi. Eu falava assim, rapaz do céu, o cara mau pai, né? Matou o Urias, matou o cara para ficar com a mulher dele, né? Tudo isso. Bom soldado. Ô Senhor, um homem segundo o coração de Deus, daí na verdade eu tô orando igual Davi, né? Tô falando para ele as minhas, poxa, como Qual pode? é? Qual é, Deus? O cara segundo o coração... Eu não matei ninguém, Senhor. Mas aí que a gente entende, né? A sinceridade mesmo. Né? E a questão uma das coisas que eu vejo dele, dessa expressão segundo o coração de Deus, é que Davi, ele conhecia as emoções de Deus. Ele era segundo o coração de Deus por ele conhecer os sentimentos de Deus. E isso ele deixa exposto isso quando ele... E eu gosto desse diálogo. Como ele conhecia o sentimento do coração de Deus. Quando ele resolve construir um lugar para Deus. E aí a gente... entregar para o Senhor aquilo que ele queria. Tipo, eu vou construir um lugar para o Senhor. Tipo, ele se vê morando num palácio. Não, peraí, eu estou aqui. Tem que ser melhor. Não, eu vou ter que construir um lugar para o Senhor. E é interessante que na conversa, Deus fala para ele, tipo, Davi, quem é você para construir uma casa para mim? Acaso eu vou habitar em templos feitos por mão de homens e tal? Mas Deus não reprova. Mas Deus não reprovou, porque Deus não falou, não, você não vai construir. Tipo assim, a gente entende que foi Salomão e tal. Ele pontuou. Mas Deus não rejeitou a intenção. Deus deixou... Deus deu todas as medidas, Deus deu todos os padrões. Claro que ele só falou a questão que era Salomão, enfim, mas não houve uma rejeição. Por quê? Porque Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi sabia que a intenção desde o início foi de Deus habitar entre os homens. Então ali ele, sabendo essas emoções de Deus, eu vou construir um lugar. Porque eu sei que essa é a sua intenção desde o início. Era estar entre os homens. Era a ideia do tabernáculo, era Deus estar entre os homens. E que é a ideia do fim, lá, Apocalipse 21, quando fala e o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Talvez o que Davi quis fazer ali, isso é uma viagem minha. Davi querendo antecipar as coisas. Entendi. Né? Eu vou construir um lugar para você tabernacular entre a gente. Imagina, Davi chega no céu e fala, louco, senhor, se eu soubesse que o senhor já tinha pronto, não tinha feito. Deu o maior trabalho, eu deixei todas as medidas lá pro meu menino Salomão lá. E aí você vê que isso não desagrada o coração de Deus, porque Deus dá as medidas. Deus dá todos os detalhes
para Davi. Você quer? Primeiro, só que eu vou explicar uma coisa para você. Mas eu vou dar as medidas para você. E aí depois Deus fala para Davi, olha, é o seguinte, você está querendo construir um lugar para mim? Então é o seguinte, eu vou estabelecer uma dinastia para você. Ou seja, da sua linhagem, da sua geração, virá aquele que o governo jamais vai sair das mãos dele. Olha o que Deus faz com Davi. Embora ele explique que ele não vai habitar num templo feito por mãos de homens, mas ele estabelece uma dinastia, ele dá as medidas para Davi, porque até eu fico pensando isso no coração de Deus, tipo, não vai dar para mim morar nesse templo, mas Davi, ele descobriu uma essência daquilo que é o meu propósito eterno, que é um lugar onde eu vou habitar entre os homens. Davi, ele descobriu essa essência. Você imagina o Davi no Instagram, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era nada. Ele me fez... Vem cá, Jesus. Ele é a raiz de Davi. Entendeu? Eu não era nada. Agora eu sou irmãozinho. Sou irmãozinho da igreja. Né? Agora eu sou bateria. Eu sou uma dinastia. Né? Então, imagina isso, né? Cara, isso é importante a gente entender. E entra em tudo que a gente tem falado, né? Que eu gosto muito que a Bíblia diz, né? Do Senhor é o querer e também o realizar. Então tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Tudo vem dele, é para ele, é por ele. Então isso faz com que a gente entenda, na verdade, que ele vai colocando aquilo no nosso coração, ele vai fazendo com que a gente comece a entender coisas que a gente não entende. Tipo assim, Davi, embora não seja exatamente assim, mas você capturou meu coração. É a mensagem, você capturou a essência dele. Então é mais ou menos isso. E Davi faz muito isso. Ele traz, quando ele assume o reinado, ele traz lá a arca, tem todo o processo lá, a primeira vez que dá errado, depois ele vai, consulta a forma correta, mas ele traz a arca e a partir, então, Davi é o que dá vamos dizer assim, o pontapé inicial para aquilo que hoje acontece não só aqui em Londrina, em várias denominações, casas, salas de orações, em tantos lugares, dessas questões de turnos de adoração e intercessão. Davi dá início a isso. Ele traz, monta uma tenda simples, mas ele se preocupa em algo. Eu vou estabelecer turnos de adoração e intercessão, então o Senhor não vai parar de ser ministrado. Então, não é à toa que depois em Amós, Deus fala por meio do profeta que nos últimos dias vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Não é que ele vai voltar a fazer uma tendinha, mas é essa essência disso que Davi... Então você vê que Davi, ele sabia o coração de Deus, até nessa questão de replicar o céu na terra, que é aquilo que eu falo. O que no céu está acontecendo, o que está acontecendo no céu agora, nesse exato momento, que você tem toda certeza, você tem certeza absoluta disso. Adoração e intercessão. Jesus está intercedendo à destra do Pai, os anjos estão ao redor do trono, adorando. E quando Davi traz a arca e ele monta essa tenda, o que ele faz? Ele replica exatamente essa realidade, adoração e intercessão acontecendo, mas isso com um zelo. O zelo dele, aí a gente volta do que a gente começou a conversa, o zelo dele em fazer tudo isso não era outro senão o zelar pela presença. Por que o relacionamento. Isso, zelar eu estou zelando. Por que ele quis construir o templo? Teve algo, não era exatamente dessa forma, mas a essência dele era o quê? Eu preciso cuidar da presença. Então hoje não tem outra, não pode existir outra coisa que nos move, e eu vou falar dentro disso, dessa questão dessas mobilizações de adoração e intercessão. Legal, nós vamos interceder pela nação, nós vamos interceder pelas famílias, pela igreja de Cristo, na cidade, na nação. Legal, tudo isso está envolvido. Mas a essência é, nós queremos zelar pela presença. Por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Porque nós estamos entendendo quem Ele é. E nós queremos zelar por ter Ele, por ter a presença dEle, porque isso foi a essência. A gente só quer que Ele esteja aqui. O princípio pelo qual Davi fez foi o zelo pela presença. Então, hoje, se eu desejo construir isso, seja numa denominação, sala, casa de oração, eu não posso desvirtuar o princípio. O princípio precisa ser, nós queremos, aquela coisa mesmo repetida, nós queremos preparar um lugar para o Senhor, nós queremos preparar um lugar, nós queremos zelar pela presença dEle, nós queremos construir um lugar onde
é a canção do Chris lá onde ele gosta de estar, Sim. a casa favorita. Nós queremos construir um lugar desse para o Senhor, para que ele se sinta à vontade. Nós vamos zelar pela presença. Tem a ver com isso. Então, por isso que a gente faz tudo que a gente faz. Na verdade, eu penso que a nossa movimentação como igreja, ela deveria ter essa essência, esse princípio. Não quer dizer que nós não vamos tocar a vida de pessoas, não quer dizer que não vai ser alcançado aquele que precisa ser alcançado, necessitado, não quer dizer que isso tudo não vai existir. Tudo isso vai existir, mas a essência nossa, a gente está fazendo o que a gente está fazendo por causa dele. É para preservar ele. É aquela coisa do primeiro mandamento ter o primeiro lugar. Não é que vai anular o outro que é semelhante e de mesma importância. Não, mas o primeiro e grande tem a ver com a presença no sentido de que ele fala do amar de todo o coração, toda a força, todo entendimento. É para isso que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo, para despertar isso. E as outras questões? Elas vão acontecer. Só que eu vejo que elas vão acontecer com uma efetividade maior, com um desgaste menor. Então, vai ser mais efetivo, com menos desgaste, porque a gente está fazendo a partir desse lugar, desse amor, dessa devoção, desse zelo pela presença. Eu até falo, parece aquela coisa meio de guerra. Crente pentecostal, principalmente, gosta de guerra, né? Gosta nada, de batalha. Imagina. Mas eu não vou falar da espada de fogo. Talvez seria a metralhadora de fogo, sei lá. Né? A gente pode ter uma metralhadora, e é legal, é emocionante. Acho que a metralhadora, eu nunca dei nenhum tiro. Né? Se eu tivesse dado, não ia poder falar aqui. Se tivesse tudo legal, mas... eu fico imaginando o cara com metralhadora, tiro para tudo quanto é lado. Ele derruba alguns, mas também desperdiça muita bala. Sim. Agora, sabe o que eu acho legal? Eu não sou terrorista, gente. A barba e tudo mais, vai falar assim, é terrorismo. Eu acho legal o cara que é o sniper, que ele fica ali parado. Ele espera, ele calcula o vento, ele vê todas as circunstâncias ao redor daquilo, porque ele vai acertar o alvo com um tiro só. Ele treinou para isso, é um tiro só. Então ele vai fazer toda a medição, o ângulo, o vento, tudo como está, porque é por meio de um tiro que ele quer acertar. Então, da gente ser assertivo. E aí ele fica ali como? Ele fica parado muito tempo. Ele não está tão emocionante naquele negócio, a flor da pele, ele está ali parado. Até a hora certa. Sabe o que eu fico imaginando? Parado, mas ele não está inerte, né? Isso, não. Ele está conectado e talvez aqui dentro está muito mais intenso. Mas ele está ali. Eu fico falando agora, eu fico lembrando. É interessante que quando Deus chama Moisés para subir a montanha, e a gente vai ver que Moisés sobe, e apenas no 6º ou 7º dia, se eu não me engano, que Deus chama Moisés para dentro da nuvem. Então Moisés ficou um tempo ali que ele subiu. Observando. Ele ficou um tempo ali que ele subiu, mas ainda Deus não chamou ele para dentro da nuvem. Aí depois Deus vai e chama ele para dentro da nuvem. Eu fico pensando, 5, 6 dias que ele passou ali, fazendo o quê? Tipo, tá, Senhor. Mas quando Deus chama e é no momento certo que ele entra, ele não recebe não é só 10 mandamentos que ele recebe. Ele recebe toda a instrução detalhada de como são os sacrifícios, de como é a veste do sacerdote, quais as medidas do tabernáculo, qual o material, a cor do tecido, o que é revestido de ouro, o que vai ser revestido. Eu fico pensando, cara, se ele não tinha um caderninho para anotar tudo isso, ele deve ter acabado com as pedras que tinha lá. Mas eu não acho que ele usou pedra. Como que isso ficou tudo registrado? Porque ele desce visível tábuas do mandamento, mas dentro dele tudo detalhado, então tudo muito assertivo, porque ele ficou um tempo de espera, permaneceu até ser chamado para se adentrar. Então agora você vai receber algo para que quando você fizer, você vai ser assertivo. Aí lá em Êxodo capítulo 40, a gente vai encontrar lá umas 7, 8 vezes mais ou menos. E Moisés fez conforme o Senhor havia lhe ordenado. E Moisés fez conforme o Senhor havia lhe ordenado. Então ele foi assertivo porque ele soube permanecer, entrou, recebeu as instruções, fez conforme o Senhor havia ordenado. Não sei que mente que esse cara tinha, mente de Cristo mesmo, um HD, um baita de um HD ali, para ter tudo aquilo dentro de si, fazer tudo em conformidade com isso, para chegar num ápice de um negócio. Quando ele termina o tabernáculo,
ele não consegue entrar para ministrar, porque daí o que acontece? A glória do Senhor enche o tabernáculo, Moisés não conseguiu nem entrar para ministrar. Então, olha o que está reservado para aqueles que estão zelando pela presença, que estão perseverando, isso tudo que a gente está falando aqui hoje, que estão perseverando, zelando pela presença, estão ouvindo ao Senhor, estão nesse processo, fundamento, para chegar nesse lugar, de a glória do Senhor encher o lugar, e Moisés não conseguiu entrar para ministrar. E aí eu fico pensando, e se a gente resolvesse fazer a mesma coisa? E dedicar o nosso coração à presença, a perseverar, a ouvir Ele. Pensa uma reunião, aí às vezes as pessoas podem falar, pastor, isso é uma utopia. Não, isso aconteceu. E pode acontecer de novo. Isso aconteceu na história da igreja. Pensa, de repente, se reunir, fala, vai lá, o Lucas vai ter uma reunião com os jovens, mas não consegue ministrar. Aquela coisa de hora que entra, e não é apenas do se alegrar na unção. Porque aí a gente chega nesse lugar da presença objetiva, da presença manifesta, que quando a gente olha para ela na Bíblia, a gente vai ver os homens se encontrando impotentes diante dela. Eu acho válido, é gostoso quando a gente pula, a gente grita, chora, dança. É maravilhoso isso. Mas quando houve um encontro com uma presença objetiva, uma revelação, os homens não conseguiram pular, não conseguiram tocar, Moisés não conseguiu ministrar, os homens se encontravam como que mortos diante dessa presença. É esse lugar que meu coração assim se tornou um alvo, se tornou um objetivo. Senhor, eu quero essa presença. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde a gente quer chegar. Porque se a gente pensar, e a gente se fala muito hoje sobre avivamento, não é visando em si, vai produzir resultados, mas de uma forma simples é a gente ter essa presença. O que é avivamento? É a gente ter a presença manifesta, a presença objetiva de Deus sendo revelada em uma cidade, não apenas em uma denominação, embora ele possa acontecer algo em um lugar, como aconteceu em tantos citados, como um dos que se dá mais ênfase à questão de Azusa, tinha ali um espaço físico, mas que não ficou limitado àquele lugar. Pessoas que chegavam e, sem entrar no lugar, se prostravam, chorando, sendo tocadas por Deus, recebendo cura. É esse lugar que meu coração fica, Senhor, existe algo a mais, existe um lugar maior, existe um lugar mais profundo, existe um lugar quando a gente pensa, de repente lá, eu gosto muito de Evan Roberts, de Avivamento de Gales, quando a gente pensa nesse cara que é um jovem, que dos 13 aos 26 anos ficava orando, perseverando, dos 13 aos 26 anos, por um avivamento individual e para que o Senhor avivasse Gales. Então esse cara que ficou ali orando, que quando isso tudo começou a acontecer, ele subia na plataforma, vocês creem que Deus está aqui? Sim, nós cremos, a igreja, amém. Vocês creem na presença do Senhor aqui? Amém, aleluia. Pois bem, então vocês não precisam de mim, eu vou descer. E nisso não tinha pregação, mas tinha verdadeiramente uma presença ali, onde existia cura, pessoa sendo tocada, arrependimento, confissão de pecado, e o que esse homem fez foi simplesmente descer da plataforma. Não tinha um vem cá que eu vou orar por você. Tinha ação. É esse lugar dessa construção para a gente chegar nesse lugar. Só que nesse processo muita coisa vai sendo desconstruída dentro da nossa própria mente. Né? Porque a gente construiu muita coisa que às vezes impede Deus de fazer aquilo que ele deseja fazer, estabelecer aquilo que ele deseja estabelecer. Tanto que Davi, antes de trazer a arca, não é a primeira ação dele. Qual foi a primeira ação? Isso era parece pergunta de vestibular. Show do milhão? E também de gincana bíblica. Entendi. Qual foi a primeira atitude de Davi ao ser ordenado rei, ao ser consagrado rei? E a gente fala, e muitas vezes a gente remete, não, ele foi lá e buscou a arca. Não, ele não foi buscar a arca. Primeiro, ele destruiu a fortaleza dos Jebus. Então, primeiro ele destrói a fortaleza e depois ele traz a arca. Então, nesse processo, talvez a gente não está nem ainda trazendo a arca. A gente está no processo de destruir algumas fortalezas aqui
que podem impedir da arca de ser centralizada no lugar que ela precisa estar. Não adianta a gente ter a arca se ela não tem lugar para estar. Se ela não tem lugar. Então, é um processo de desconstrução, é doído, é doloroso. E talvez quanto mais tempo a gente está nesse negócio chamado igreja, esse dia a dia da igreja, mais a gente vai absorvendo e a gente cria. Achei muito feliz uma das últimas canções aí que o Mark Stellis fez lá com F-Hop. Importa que ele cresça maior do que toda sombra que a gente projetou. E aí ele fala na ministração lá que a gente insiste em projetar. E a gente insiste em projetar algumas coisas... A gente é insistente. Que são sombras. Uhum. Então, o processo para apagar essas sombras, ele é doído. Só que precisa ter um zelo nisso para que a gente não faça exatamente como quando Jesus entrou, como ele, aí João cita, né, veio para o que era seu e os seus não receberam. Por que não recebeu? Porque ele não veio do jeito que eles tinham construído que ele iria vir. E eu falo, Senhor, eu não quero... Não estou construindo nada, eu não quero perder... Nem cimento eu tenho. Eu não estou a fim de perder o tempo da visitação porque eu construí um padrão equivocado. Me ajuda nisso, por favor. A não construir um padrão equivocado para que quando ele vier eu... Não reconheça. Não reconhecer. Legal. Pastorzão, para a gente terminar, um livro ou versículo da sua vida que você fala, esse é o meu versículo, ou um livro que você fala, esse é um livro que eu li, que eu releio, ou que algo assim que você tenha para a gente encerrar. Cara, de versículo é difícil e minha esposa, ouvindo isso, a Bruna, ela vai rir, porque eu tenho um hábito de pregar e sempre falar assim, não, olha esse versículo, esse texto eu amo esse texto. Aí, de repente, eu vou abrir outro texto. Olha esse texto aqui. Eu amo esse texto aqui. Mas não tem um estilo Lutero, assim, que ele leu e falou, não, né? E depois tudo se tornou importante, mas foi aquele que você fala, nossa. Pensando na questão de um texto, de textos, então eu vou pegar meio que, talvez assim, algo... pensamento. Nessa construção de Deus desejar, é o que a gente vê lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus liberta, tira o povo do Egito, e ele fala assim, eu atraí vocês como asas de águia, eu atraí vocês para mim. Uhum. Então é a construção, então não vai se resumir em um texto, mas em uma construção de um propósito de Deus de sempre ter um povo para si. Legal. De ter um povo para si. Em toda a construção dele que ele vai fazendo em Êxodo, quando chega em Levítico, e todas as leis, ele está falando assim, eu sou o Senhor de vocês, vocês são o meu povo. Eu sou o Senhor de vocês e vocês são o meu povo. Vocês fizeram aquilo que eu vos digo. Isso, então toda essa ideia, essa construção de Deus, de ser um Deus de um povo, de estar habitando entre um povo, de se relacionar com esse povo, então toda essa construção. E aí quando a gente vai para talvez um livro... um livro pode ser, você fala um livro extra-bíblico. O que você quiser. Eu vou falar 2 livros, então. Um bíblico e um extra. E o que você não quiser. Bíblico. Não, fala o que você diz assim, poxa, isso para mim. Existem 2 livros, um que eu fiz ele e não dá para comparar, tá, com as escrituras, para gente falar, nossa, mas e a Bíblia? Não, a Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia. Então, não vamos fazer comparações. Mas foi o primeiro livro que eu li que me atraiu para essa busca, que é o livro do Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus. Esse livro, acho que foi o primeiro livro que eu li e que me estimulou e falou, opa, existe algo mais profundo em Deus, existe algo maior, e que desde que eu li, eu entendo que eu estou nessa caçada, e quando eu leio as histórias dos avivamentos, eu lembro do livro, tipo assim, essas histórias não são fim, elas são pegadas, que me sinalizam onde eu posso encontrar ele. E mais recente, foi o ano passado, eu li um livro, que esse livro eu falei em alguns... Sempre que eu estou ministrando, eu comento desse livro. Eu entendi ele como... Eu falo para o pessoal, olha, esse é o livro que depois da Bíblia, todo cristão deveria ler. Categoricamente, assim, vou ler a Bíblia, e vai ser o próximo livro que eu vou ler, vai ser esse, que é do Tozer, que é O Conhecimento do Santo. Conhecimento do Santo. Sensacional, sensacional, porque ele fala exatamente da pessoa de Deus. Então, se eu
agora eu sou um cristão e eu vou viver uma vida com Deus. É bom eu conhecer o Deus ao qual eu vou me relacionar. E a A.W. Tozer, ele foi muito feliz. Eu leio as páginas daquele livro, eu fico pensando, cara, esse cara, sei lá, eu acho que ele foi perto do trono. Ele entendeu, né? Eu acho que ele entendeu. Então, assim, é um livro que eu indico. Então, eu indicaria esses 2 livros aí, Caçadores de Deus e esse O Conhecimento do Santo, que gera essa fome, esse anseio para a gente conhecer ele dia após dia. Legal. Pastor, meu amigo, né? Para mim é um prazer ter você aqui. Para mim é um prazer poder conversar com você, ouvir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, né? E tudo mais, ouvir sobre a sua família, né? Sobre o seu pequenininho. Isso alegra meu coração demais, né? Faz com que a gente queira estar junto sempre mais. Sim. Mas é um prazer estar sempre com você, receber você aqui. E que hajam mais oportunidades da gente estar juntos, né? Obrigado. Mas é isso. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar com vocês. Eu gosto disso, de conversar. E aí eu falo pro pessoal, eu tenho um problema. Eu não sou um pregador da palavra. Assim, eu nem gosto muito dessa expressão. Eu falo que eu gosto de conversar das coisas que se referem a Jesus, a pessoa dele, o propósito dele. Só que isso é um problema, porque daí quando a gente começa a conversar, quando minha esposa está junto nas ministrações, ela já vai lá no fundo, ela faz assim, ó. Tipo... Tomei uma dessa esses dias. Tomei uma dessa. Porque a gente gosta de falar dele. E quando a gente fala disso, há um tempo eu tenho falado sobre o Conselho do Senhor. E aí, esses tempos, ouvindo, mais uma vez, o Paulo Borges lá com o Douglas, e o Douglas faz essa pergunta, do que é o Conselho do Senhor? Como é o Conselho do Senhor? Pai, Filho, Espírito. Ele falou, é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Estar no Conselho do Senhor é isso. Eu estou falando, você está me ouvindo, você está compartilhando algumas coisas da palavra, e nisso a gente está recebendo o Conselho do Senhor. Claro, ele está aqui junto com a gente. Isso é estar no Conselho do Senhor. Então, eu termino com essa sensação, tipo... Paramos para entrar no Conselho do Senhor, onde a gente pode descontrair, a gente brinca, tudo, mas estamos no Conselho do Senhor ouvindo, recebendo coisas para que a gente possa... No lugar que a gente está com ele tem alegria, tem felicidade, tem aquilo que a gente não consegue em outro lugar, que a gente não consegue explicar. Né? Gente, acho que é isso. Top. Né? Agradecer você que acompanha a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado. Curte aí, compartilha com mais alguém. Né? Pastor Lucas... o Instagram do Instituto Holiness pra gente é o @Instituto Holiness mesmo. Isso. E da casa de oração é o @CO_ até que ele venha. É a casa de oração. E o seu? É Lucas_Aba. Aba com 2 Bs. Com um B. Um B só? Então tá. O Aba com 2B é aquela banda, gente. Então não é esse, tá bom? Só pra você saber. Queridos, Deus abençoe. Até a próxima. Eu espero você. Valeu. E aí, galera, beleza? Muito obrigado por você ter assistido, ouvido esse episódio do Gate Podcast. Foi muito legal. E eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, para curtir a nossa página do Instagram. E no próximo episódio, você também pode mandar perguntas ao nosso convidado, que você vai ver lá no perfil do Instagram quem é o convidado e as perguntas que você tem para fazer. E também não esqueça, envie isso para algum amigo seu, para que ele seja abençoado. Deus abençoe e eu espero você na próxima. Valeu!